Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vlog da B aqui no canal. E ó, já começa o quê? Se inscrevendo se você ainda não é inscrito e deixando o seu like pra eu saber que você gosta do vlog da B pra eu continuar fazendo o meu vídeo aqui no canal da Má, tá bom? E eu já quero também dar um recado pra vocês que justo hoje que a gente tirou o dia pra gravar vídeos, temos um vizinho o quê? Em obras, então ó... Tem um barulhinho aí no fundo, mas eu vou falar bem alto e acho que vai ficar tudo bem, tá bom? Bom, e pro vídeo de hoje eu decidi falar sobre jogos de tabuleiro. Bom, eu gosto de jogos de tabuleiro desde criança, né? Eu e a Má, a gente sempre adorou brincar com jogos de tabuleiro. E, inclusive, a gente tem uma história super legal, assim, que eu acho muito fofo, o quanto a gente foi mão na massa de fazer, que teve um Natal que a gente pediu de Natal o jogo da vida. E a gente ganhou aquele tabuleiro lindo, colorido, com aquela roleta arco-íris maravilhoso. Pouquíssimo tempo depois, a gente jogou, eu não sei, com alguma amiga, em alguma viagem, assim, de fim de ano, eu não lembro direito, a gente jogou o Detetive, que é um jogo que é muito legal também, acho que todo mundo aí conhece. E aí, como a gente tinha acabado de ganhar o jogo da vida, não dava pra pedir o Detetive de novo, né? Crianças muito conscientes, né, Má? Muito. Eu não sei de que amiga que foi, mas a gente não conhecia o Detetive, né? Gente, eu tô aqui, ó, nos bastidores gravando, tá? E aí a gente jogou dessa amiga e a gente falou, esse jogo é demais, eu quero. Aí o que a gente fez? O nosso próprio detetive. A gente pegou um papel cartão, uma cartolina preta pra fazer o tabuleiro, a Má que desenhou o tabuleiro com lápis de cor. Eu só desenhei porque... Mas é porque... Eu era a irmã mais velha. Isso, Ela fez ali uns quadradinhos, meio torto, eu mas, né? Eu fiz com lápis de cor colorido, porque como a gente fez no papel preto, né, pra aparecer. E aí a gente pegou recorte de revista pra fazer as cartas, né, com as pessoas. Então o Coronel Mostarda, como que era o nome? Dona Violeta, Dona Branca, enfim, os personagens que são sempre com cores, né? Então a gente jogou muito com esse jogo detetive. Inclusive, até hoje eu não tenho um jogo detetive. E esse mês, ó, novembro é meu aniversário. Fica a dica, gente. Quem quiser me dar um detetive, eu vou amar. Depois de mais velhas, a gente também fez um Twister gigante. Sabe o Twister? Aquele das bolas coloridas e tal? A gente pegou um pedaço de lona branca, né? Compramos. A gente comprou uma lona branca, só que a gente fez um tapetão maior para mais pessoas poderem jogar. A gente fez as bolas coloridas com contact e também a gente fez um dado, porque é difícil fazer uma roleta em casa, né, Má? Então a gente fez um dado para poder cair as posições que tinha. Putz. Menina, ficou lindo, legal e saiu muito mais barato. Muito mais barato. Pois é. E assim, até hoje, mesmo adulta, continuo sendo super fã de jogos de tabuleiro. Eu acho que é super gostoso de jogar com os amigos, com a família, num dia de chuva ou até um sábado à noite, assim, em casa, comendo pizza. Eu amo jogos de tabuleiro. E esse ano também, né, com a pandemia aí, que a gente passou mais tempo em casa, eu também passei a valorizar ainda mais os jogos de tabuleiro como entretenimento. A gente jogou bastante, assim, né, Má? Com a Má, o Tô, entre família, assim, grupos, né, pequenos, pra gente se divertir. Então eu achei que seria legal falar sobre os meus jogos preferidos, os jogos que eu tô mais curtindo no momento. E eu também separei os jogos que são mais diferentes. Então eu não trouxe o Banco Imobiliário, mesmo, né, Detetive, esses jogos assim, o jogo da vida, eu não trouxe pra mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que esses são mais clássicos e todo mundo conhece. Inclusive, esse ano no Dia dos Namorados, eu e o Tô, que é o meu marido, a gente decidiu trocar de presente jogos de tabuleiro. Ao invés de comprar coisas aleatórias, a gente decidiu trocar jogos de tabuleiro, alguns deles estão aqui, porque a gente decidiu que a gente quer fazer coleção, entendeu? A gente quer ser o casal no grupo de amigos que tem os jogos mais legais e que sempre tem entretenimento para as visitas. Então eu vou começar com esse aqui, que é o Decrypto. Esse daqui é da Galápagos, que é uma empresa que tem, assim, alguns dos jogos mais legais são da Galápagos. É uma empresa brasileira e acho que eles trazem, né, alguns formatos de fora, tem também jogos criados aqui. Então eles têm uns jogos muito diferentes, assim, que são até mais adultos mesmo, porque tem muita técnica, muito raciocínio e tal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Ele tem essa caixinha aqui toda de códigos, né, uma coisa meio tecnológica, porque a ideia dele é justamente você descobrir códigos. Então, o jogo, ele não tem um tabuleiro, ele vem com esses dois monitores, mostra um aí pertinho, Má, que tem esses números de 1 a 4 e tem esse filtro vermelho, tem esse plastiquinho vermelho. Por quê? Ele vem com esse monte aqui, olha quantas cartas. Essas cartinhas, elas são todas assim vermelhas e a princípio você olha parece parece que não tá escrito nada, né? Parece que são todas iguais, assim, a impressão que dá que tá, né?
dá pra ver que tá escrito um monte de coisa, mas a gente não consegue ler o que, né? Quando você põe uma cartinha aqui, olha só, o código aparece. Olha, apareceu uma palavra aqui, ó. Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu focar aqui. Olha lá, tá vendo? Apareceu uma palavra aí. Então é assim que a gente, né, seleciona quais são os códigos que as equipes vão descobrir. Como que funciona? É um jogo que você joga em 2 times. Então um time fica com o monitor preto e um time fica com o monitor branco. O próprio time vê as palavras. Então entre o seu time todo mundo vê quais são os códigos. Qual é o lance? A cada rodada, uma pessoa do seu próprio time, ela vai pegar uma dessas cartinhas aqui que tem uma ordem numérica, ó. Esse daqui é 213. Você vai ter que passar para sua própria equipe que o código daquela rodada é 213, através do quê? De dicas das palavras. Então você não pode falar foguete, peixe, não. Você tem que dar dicas relacionadas a essas Por exemplo, palavras. Eu posso falar animal, mar. Isso. Espaço. Coisas que remetem a foguete, né? Pra você. Eu tava falando do peixe. Tá. Entendeu, queridas? Pra você passar a dica. Só que essa dica não pode ser fácil demais pra outra equipe não perceber. Porque senão ela vai descobrir o seu código. Ela vai encriptar o seu código. E aí a outra equipe pode vencer. Como é que é? Não então, pode ser coisa óbvia. Não, né? Exatamente. Aqui as palavras são peixe, foguete e cinema. E o meu código é 213. Então, o que eu poderia falar? Espaço, mar e pipoca. Eu fui bem óbvia, mas só para vocês entenderem. Para que a sua própria equipe consiga entender, descobrir qual é a ordem. E a equipe adversária fica tentando, vai anotando todas as dicas para tentar construir uma ordem que faça sentido para conseguir também chutar o seu código. Então você, né, tem que ajudar essa equipe, mas não pode ajudar demais o adversário. Então é muito legal, porque com esse jogo você vai descobrindo jeitos de passar esse código. Então você vai começar a pensar em palavras que rimam, palavras que têm o mesmo som. Então se a palavra é pão, você pode falar mão, que não tem nada a ver, né? Mas o som é muito parecido. Então, nossa, a gente tem que usar muito a criatividade para conseguir passar o código desse jogo, né? E vence a equipe que conseguir descobrir mais vezes o código da outra equipe. A gente jogou esse jogo várias vezes e vira uma guerra, uma briga mesmo, viu? Parece que é meio bobo, assim, você fala, tá... Gente, quando a gente jogou a última vez, você lembra? Nossa senhora! Foi muito legal, quase que dá briga, assim, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser mais esperto. E aí as dicas vão ficando cada vez mais difíceis, nem um pouco óbvio. E aí tem horas que a sua equipe passa uma dica que você olha a palavra, você fala, não faço ideia. E você não pode errar. Se você também erra 2 vezes o código da sua própria equipe, você perde. Porque, a equipe tem que estar ali, né, em conexão. Então, é um jogo muito divertido. Bom, e o próximo jogo que eu quero mostrar pra vocês vai ser irônico. Ai, gente, esse é tudo. Pandemia. Pandemic é o nome do jogo. Ele também é da Galápagos, essa mesma empresa do Decrypto. E bom, a gente comprou ele, o Tô foi quem comprou esse jogo aí nessa troca de presentes no Dia dos Namorados, pelo próprio nome do jogo, gente. É um jogo que simula uma pandemia mundial. Então, assim, não poderia calhar melhor com o momento, né? Irônico, não é mesmo? Pois é. É um jogo bem complexo. Esse jogo, posso falar? Pode. É muito difícil, gente. A gente jogou várias vezes já. Que jogo difícil. Mas é muito legal. É realmente um jogo de adulto, sabe? Ele tem este grande tabuleiro aqui, ó, que é como se fosse um mapa do War, assim. Tem o mundo todo e tem algumas cidades, né, com algumas indicações aí. Eu acho que, assim, uma das coisas mais legais desse jogo é um jogo de equipe. Uma pessoa perde, todo mundo perde. Então não tem um vencedor. Você tem que trabalhar em grupo pra todo mundo ganhar. Todo mundo que tá jogando tem que jogar junto. Então, assim, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. É como é a pandemia, pois né? é. Ele é meio complexo, né? As regras dele, a gente não vai nem conseguir explicar assim. Não vou conseguir explicar tudo, mas só pra vocês entenderem mais ou menos. Tem algumas cartas aqui que cada pessoa tira, que são as funções no jogo. Então tem o médico, tem o cientista, o pesquisador, o agente de viagens, que são pessoas ali que têm funções pra tentar salvar essa pandemia. Então, o agente de viagens é quem vai conseguir que você voe da China para São Francisco direto, sem ter que ir atravessando o tabuleiro. O médico é quem consegue curar as pessoas. Então, quando tem um foco ali, né, da doença, você manda o médico para lá que ele consegue resolver. O pesquisador é quem consegue criar ali os centros de pesquisa que consegue
achar a cura. Então, assim, putz, faz muito sentido, é muito legal. E tem também as cartas de cidade, porque a pandemia ela vai se espalhando, né? Algumas coisas vão acontecendo, você vai tirando umas cartas que eventualmente vem uma carta de pandemia no meio e a doença se espalha. Então tem que todo mundo ir trabalhando junto, pensar, putz, não, vamos olhar aqui pro tabuleiro. Qual que é? Porque tem essas cores, são doenças diferentes, né? Tem a azul, a amarela, a preta e a vermelha. Então, em conjunto, a gente tem que pensar, putz, que doença que tá pior? Não, eu acho que a preta, ela tá espalhada em mais lugares, se tiver mais um foco ali, vai dar um surto e vai piorar. Então, vamos focar ali. É muito legal. Não, eu acho que vamos nessa daqui, porque essa a gente tá quase descobrindo a cura e a gente vai erradicar a doença. No tabuleiro, eu vou tentar mostrar em partes, porque não dá pra mostrar inteiro, mas tem aqui, ó, velocidade da infecção. Tem outro pedaço aqui que fala sobre os surtos também, as diferentes doenças, tá vendo? Como a gente mostrou, não é só uma doença que vai se espalhando, são 4. Então, assim, a gente meio que só ganha o jogo se a gente conseguir se livrar das 4, né? Mais ou menos sim. Isso. Bem difícil, assim, as primeiras vezes que a gente jogou, a gente só perdeu, né, Má? Eu nem sei. A gente conseguiu ganhar uma vez, eu acho, assim, é realmente difícil. Acho que dá pra você jogar com 3 pessoas, a partir de 3 pessoas, mas quanto mais pessoas jogarem é melhor também, porque você consegue ter todas as funções ali, né, que isso ajuda muito. Então, ó, tem os quadradinhos, que é a da doença quando ela se espalha, tem aqui os pinos dos jogadores, e aqui são os símbolos que a gente usa pra marcar as doenças que foram, ó, erradicadas, que descobriu a cura. Esses daqui são os centros de pesquisa, que descobrem, que conseguem achar a cura, né? Eu não sei se tem vacina, acho que não. Eu gostei muito desse jogo é que, tipo, o design dele é muito bonito, as pecinhas são muito bonitas, sabe? Olha os cubinhos de doença, assim, né? Tipo, não sei, eu achei tudo, as cores são... É bem adulto, assim, não é um jogo infantil, é bem legal. Putz, é legal demais. Tem aqui uma função que é especialista em quarentena. Previne surtos na cidade onde ela se encontra e em todas as cidades conectadas a ela. Porque ela faz o quê, gente? Quarentena. Átila, esse daí. Eu amei. Então é um jogo, assim, complexo, né? A gente demorou também pra aprender a jogar. Eu acho que até se a gente fosse jogar agora, por exemplo, eu ia ter que reler as regras. Tem muito detalhe, mas é muito legal. E essa coisa de todo mundo ficar tentando vencer o jogo junto, né? Isso aquele é muito legal. Que você mostrou antes, eu falei que dá briga, né, entre as equipes, vira guerra mesmo, tipo jogo de futebol, sabe? É tipo Uno. Ninguém quer perder, todo mundo quer estar no melhor time. A sensação que dá é diferente, assim, você fala, verdade. A gente quer ganhar esse jogo, não é possível, não é? A gente precisa conseguir. Não, vamos jogar mais uma rodada porque a gente tem que ganhar, não é possível. Toda vez que a gente joga, a gente fica, tipo, nervoso querendo ganhar. Ele desperta um senso de equipe, né? É bem legal, esse jogo é tudo. Bom, e o último jogo aqui que eu separei pra mostrar pra vocês é um jogo que não é da quarentena, esse daqui a gente já tinha há um tempo. Na verdade, o Tô já tinha esse jogo faz alguns anos. E a gente sempre amou jogar também, viagem de fim de ano, fim de semana com os amigos, a gente sempre leva esse jogo aqui, que ele é sucesso de audiência. Não vou saber falar o nome corretamente em alemão, é Zug. O famoso o quê? Ticket to Ride. Em inglês o nome desse jogo é Ticket to Ride. Eu acho que não existe um jogo desse em português, né, Má? Não tenho certeza. Nessas lojas assim, tipo, como chama? PB Kids, essas lojas aí que vendem jogos e coisas de brinquedos. Eu sempre vejo Ticket to Ride, eu nunca vi em português. Mas assim, mesmo ele sendo em inglês, em alemão, dá pra jogar numa boa, porque você não tem que ficar lendo muitas cartas e tal. Essa versão, ele é em alemão e ele é na Alemanha, mas o legal desse jogo é que tem ele com mapa de vários lugares, né? De toda a Europa, eu acho que tem só da Inglaterra, tem assim, de lugares especiais. Então é um jogo que tem várias versões, né? Eu acho que dá até pra ir colecionando mapas diferentes. Como ele funciona? Ai, esse jogo é tão lindo. Ele também tem um mapa tipo War, que tem as cidades, porém... Nossa, enorme. Mas nem cabe, né? Coube, não. Aqui no vídeo coube, Bê. Tô escondida aqui atrás. Então, ele tem essas faixas coloridas que é por onde o trem passa. Então, são os trilhos do trem. Peraí, ó. É que você não tá vendo. Tá bom. Tudo isso aqui, gente, te ajudar aqui. E tudo isso são trilhos diferentes, tá vendo? Tem uns coloridos, tem uns que são cinza, porque é meio que coringa, você pode colocar trem de qualquer cor. E todas essas bolinhas aqui são as cidades, tá? Então, aqui tá escrito o nome da cidade
E cada ponto desse é uma cidade diferente. Oi! Então, e aí como que funciona? Esse daqui é bem simples, assim, o objetivo dele é fácil de entender. Cada jogador vai ganhar uma quantidade de cartas que tem objetivos curtos e algumas de objetivo longo. Eu acho que as amarelas são de longo e as azuis de curto. Então aqui, ó, essa carta aqui diz que tem que ir. Eu não vou saber falar o nome das cidades também, mas eu acho que é da França até Leipzig. Então você tem que andar no mapa, né? Fazer esse percurso aqui em vermelho, ó. Mostra aí, tá dando foco? Então você tem que conseguir fazer esse percurso aqui com a cor do trem que você definiu que é a sua, né? Ó, a gente tem 5 cores. É tão bonitinho. Dá pra jogar então em 5 pessoas, até né? 5 pessoas. E é um jogo individual, cada um por si, Deus por todos. Mostra esse aqui, Má. Porque os outros que você mostrou, um era em 2 times e o outro era uma verdade. Toda. Esse é um jogo Esse é cada um por si, exatamente. Então as pecinhas são vagões de trem. E aí você tira alguns objetivos longos, alguns objetivos curtos, que você tem que cumprir ali no jogo, fazer com que o seu trem faça o percurso sozinho. Não pode ter um pedaço seu e um pedaço de outra pessoa. Não, aquele percurso tem que ser todo completo só por você. Aí vira uma guerra, né? Aí vira uma loucura. E aí como que você consegue pôr esses vagões aqui no tabuleiro? Tirando cartas da cor de onde você quer passar. Então, se você quer fazer esse percurso aqui, que é rosa, você vai ter que conseguir ali na sua rodada cada vez tirar cartas que sejam rosas. A quantidade de cartas que tem e ali, a quantidade certa. Mostra ali de novo, por exemplo. Então, tem alguns percursos aqui que você precisa juntar, sei lá, 10 cartas da mesma cor. Mesmo que você mostrou rosa do outro lado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem que conseguir ter 6 cartas rosas pra conseguir completar. E você não pode pôr só 3 e depois continuar. Você tem que pôr tudo de uma vez. Então você tem que ficar com as cartas ali na mão colecionando. Tem coringa também, né? Que ajuda. Mas quem é que consegue tirar 6 coringas, né? Então, quer ver? Deixa eu pegar a carta do coringa, que ela é super bonita. Não, e o design das cartas é muito bonito. Cada cor tem um trem diferente desenhado. Ó, eu vou dar algumas aqui pra Má mostrar. Ó, Má, acho que falta só a rosa. E aí é um jogo muito legal. Então você também tem que escolher ali, às vezes, as suas batalhas, né? Então você fala, putz, tem um caminho aqui que é mais curto, porque não tem só uma opção de caminho pra chegar no lugar. Mas de repente você percebe que todos os jogadores estão tentando popular aquela área. Você fala, putz, deve ter gente com muito objetivo por ali. Então é melhor não seguir por lá, porque senão vai ficar muito concorrido. Às vezes você acaba dando uma volta muito maior pra chegar onde você quer, porque você vê que ali é um lugar que poucas pessoas estão tentando ir. Então você tem que também, né, ter uma estratégia. E ao mesmo tempo, quanto mais você faz os trens maiores, você ganha mais pontos no final. Como que acontece? O jogo acaba quando alguém cumpre todos, né, Má? Todos os objetivos. E aí depois a gente vai começar com os peões de cada pessoa, que é só um bloquinho, a contar os pontos aqui que tem os números ao redor do tabuleiro. Então, quanto maior o seu trem, mais pontos você ganha. Quanto mais difícil o seu objetivo, mais pontos você ganha. Então, esse objetivo aqui, você ganha 15 pontos. Ó, tá vendo? Essa daqui é a cartinha de objetivos, né? Mas me dá várias aqui. Ó, essa daqui é mais curta, então tá você ganha 9. Esse objetivo, se você cumprir, você ganha 15 pontos. Esse aqui é menorzinho, você ganha 9. Dá mais algum aí. Só pra galera ter uma ideia. Então, na verdade, ganha o jogo quem completa mais pontos no final, né? Sim. Não pode necessariamente quem termina primeiro. Exatamente. Pode ser que você não termine primeiro, mas você tenha trens muito grandes, então você acaba ganhando mais pontos. E também, depois que você termina os seus objetivos, você até pode pedir pra pegar mais, mas se você não cumpre, aí você perde ponto. Então não dá também pra querer ter... Ser ganancioso. É, entendeu? Ah, eu vou pegar 10 cartas pra eu escolher a mais fácil. Não, se você não cumprir, você perde ponto. Esse jogo é muito legal, é muito gostoso. Esse daqui ele não é tão complexo, esse é mais fácil, né, Má, de entender como joga. E é muito divertido. Esse aqui não dá muita briga, não, assim, né? Não é um jogo de muita discórdia. É um jogo de boinha, assim. Pois é, ai... Decrypto dá mais briga. Dá mesmo. Ah, esse daqui é um dos meus preferidos. Esse jogo é muito legal, super recomendo. E a empresa dele aqui, que criou esse jogo, eu acho que é essa Days of Wonder aqui, eu não tenho certeza, porque como não é nacional, né, a gente não sabe, mas não é difícil de achar, não. Inclusive, eu vou ver se eu encontro o link desses 3 jogos aqui pra pôr na descrição. Se eu não encontrar o link, eu vou pôr pelo menos o nome dele escrito certinho pra vocês poderem procurar. Bom, e foi isso, essa foi a minha seleção dos meus 3 jogos de tabuleiro preferidos aí dos últimos tempos. E agora eu quero saber de você. Você gosta de jogos de tabuleiro? Qual que é o seu preferido? Você também gosta de detetive? Você vai me dar um de aniversário?
Brincadeira. Quero saber de vocês quais são os jogos que vocês mais gostam. Me indica aí algum jogo legal também pra eu comprar pra minha coleção, que eu quero ter uma coleção grande, hein? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever quem ainda não é inscrito e deixa o seu like, tá bom? Um beijo, até mais! Não foi muito, né? Nossa, foi poderoso. Tem horas que eu não consigo.